é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita. Efésios capítulo de número 6, versículo 15. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Assim está escrita a palavra de Deus. E calçados os vossos pés na preparação do Evangelho da paz. Repita após mim. E calçados os vossos pés na preparação do Evangelho da paz. Agora abre Marcos capítulo número 4. Nós estaremos lendo a partir do versículo número 37. Glória a Deus. Isso. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que o mesmo já se enchia de água. Verso 38. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E ele os acordava, dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria. E ele disse-lhes: Por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: Que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Se acomode-se, por gentileza. Peço-lhe a você que vocês permaneçam com sua Bíblia aberta. Não guarda a Bíblia não. A Bíblia é tão eficaz nesse momento da palavra. Peço que vocês fiquem com ela aberta. Quero meditar juntamente com todos um texto tão conhecido de todos nós. Tenho certeza que vocês já tiveram a oportunidade de ouvir inúmeros sermões a respeito do mesmo, mas nesta tarde o Espírito Santo falar algumas coisas no coração. Dentro desta temática, no versículo que precisamente foi proposto passado a mim, sobre a preparação do Evangelho da Paz, eu quero falar sobre paz nessa noite. O que é a paz? É bem verdade que para nós, ou mais especificamente, para os cristãos, paz não é ausência de problemas. Diga para esse irmão que está lá: a paz, ela não é ausência de problemas. A paz, ela é a estabilidade emocional que há na vida do cristão, que vem por meio da ação do Espírito Santo em meio às diversidades. Entretanto, Paulo, no capítulo 6 de Efésios, vocês estão dentro de uma campanha a qual Paulo vai aconselhar a igreja a revestir de toda a armadura. E um dos equipamentos desta armadura é a preparação do Evangelho, é o calçado. É interessante que quando se trata deste texto, eu já vou vir para onde eu quero dizer, mas eu quero rapidamente trazer uma explicação a respeito deste versículo 15 do capítulo 16. Quando Paulo vai
está comparando os cristãos com guerreiros, homens de combate, homens de guerra. E dentro de um campo de batalha, nós não podemos estar despreparados, sim ou não? Nós não podemos estar despreparados. Entretanto, quando ele chega no versículo 15, falando sobre o calçado, que é a preparação do Evangelho da paz, para que se deve estar calçado no Evangelho da paz? Embora dentro de uma guerra, o indivíduo que está guerreando esteja em uma grande adrenalina, ou até mesmo em meio ao caos, ele precisa estar carregando uma paz. Porque se dentro desta guerra ele estiver em desestabilidade emocional, ele será um alvo fácil para o seu inimigo. Então ele precisa estar em paz. É por isso que Paulo agora aconselha: vocês têm que estar calçados. Calcem. E quantas pessoas hoje nós encontramos por aí tão perturbadas, não é mesmo? Em meias guerras, em meias lutas, em meias crises. Entretanto, nós lemos alguns versículos no capítulo de número 4 no Evangelho de Marcos, e aqui eu quero explicar para vocês por que é importante nós estarmos em paz. Vamos lá no versículo de número 35, em Marcos capítulo de número 4. Você que não fechou sua Bíblia. Quero também agradecer por essa oportunidade. Obrigado, pastor, por esta confiabilidade depositada em minha pessoa. Sou apenas um servo. Eu quero compartilhar algo da parte de Deus para alguém aqui, porque tem pessoas que precisam sair daqui nessa noite com a paz que excede todo entendimento. Amém. Diga para o teu irmão que está do teu lado: você vai sair hoje daqui com a paz que excede todo entendimento. Olha o que está escrito no versículo 35. E naquele dia, sendo já só a irmã está ligada comigo. Vamos de novo? E naquele dia, sendo já disse-lhe: passemos para o outro lado. É interessante que dentro deste episódio, no versículo número 37, nós lemos um fato de uma crise que agora se estabelece dentro de uma embarcação, aonde os discípulos estão com Cristo. Sim ou não? Vocês conhecem muito bem essa história. Mas eu decidi ir lá no versículo 35, para nós podermos entender um pouco o versículo número 37, para nós não pegar o texto pela metade. Mas o versículo número 35 começa dizendo: e naquele dia sendo já tarde. Que dia foi este? Este dia, quando nós vamos ler o contexto, vocês lerão que Cristo tinha pregado por uma enorme multidão junto com seus discípulos. Jesus tinha ensinado muitas pessoas, entre elas os seus discípulos, por meio das parábolas, mas eu não quero dar ênfase aqui. Mas este é o dia, e naquele dia foi este. O dia foi cansativo, o dia foi cheio de tarefas, teve curas, teve milagres. Entretanto, o dia agora está se findando, o sol está partindo, agora é tarde. E este, sendo já tarde aqui, para nós podermos entender o fuso horário, especificamente, quando nós vamos olhar o significado deste tarde aqui, é entre 6 horas e 7 horas da noite. Então o sol já estava partindo, indo embora. A noite fria e escura estava tomando conta do espaço chamado dia.
Mas algo me chama a atenção, porque como o dia foi cheio de tarefas e é tarde, na mente dos discípulos que estão com Jesus, eles já estão pensando que eles iriam embora, iriam para casa, iriam descansar, não é mesmo? Já que a noite chegou, o que terá que nós fazermos agora? Já acabou as tarefas, pregamos, ensinamos, então vamos para casa descansar. Mas de uma maneira inesperada, Jesus agora diz para eles: passemos para o outro lado. E aqui é um convite: passemos para o outro lado. Entretanto, este convite aqui é um convite a qual vai mudar a história dos discípulos de uma maneira radical. Porque através deste convite, os discípulos vão experimentar uma manifestação a qual eles nunca experimentaram antes. Então eu gosto de dizer que Jesus está convidando os discípulos agora para uma transição. Repita após mim: transição. E o que é transição? A palavra transição significa passagem. Eu gosto de uma definição dentro deste termo, que também é usado, que a palavra transição também significa a passagem do velho para o novo. Diga: passagem do velho para o novo. Isso é transição. Entretanto, quando nós vamos estudar um pouco a respeito deste assunto, é de muita importância nós estudarmos, porque você sabia que você está dentro de um processo transitório? Você sabia que nós estamos dentro deste processo transitório? Dentro deste processo de transição? Vinícius, o que significa processo transitório? A palavra transitório nos leva a entender que tudo tem um começo, que tudo tem um meio e tudo tem um final. Então, estamos dentro deste processo. Exemplificando a vocês, quando uma mãe vai dar luz a um filho ou uma filha, qual é a primeira fase que esse ser entra após o seu nascimento? A fase de bebê. A fase de bebê, ela tem 3 períodos, ela tem 3 etapas. Ela tem o começo, ela tem o meio e ela tem o fim. E ela tem o fim? Não é verdade? Logo após a fase de bebê vem a fase de criança. A fase de criança também tem começo, meio e fim. A fase da juventude também tem começo, meio e fim. A fase adulta, logo em seguida a fase idosa. Todas estas seguintes fases, ela tem começo, meio e final. Estamos dentro de um processo transitório. Entretanto, o que você vê hoje aqui, pode hoje estar aqui, mas amanhã será que vai estar? Não sabemos, porque estamos dentro de um processo transitório. E a igreja se encontra dentro deste processo porque nós estamos de passagem apenas nessa terra. Porque quando a última trombeta soar, quando Cristo vier para buscar a tua igreja, nós deixaremos tudo que há nessa terra e nós iremos para onde? Para os céus. Então estamos em processo transitório até mesmo nessa terra quando nós estamos vivendo. Mas vamos lá. Quando Jesus faz este convite, passemos para outra margem, Jesus está convidando os discípulos para uma transição. E eu disse que o significado da palavra transição é passagem do velho para o passagem do velho para o Então Jesus está convidando os discípulos: ó, vamos sair do velho e vamos viver o que é novo. Sabe por que Jesus faz este convite para os discípulos? Porque você sabia que Jesus, Ele quer, é a vontade dele, Ele deseja que nós venhamos a transicionar. Essa é a maior vontade de Jesus. Jesus, Ele não quer que nós venhamos estar estagnados, parados, travados em uma margem somente da nossa vida. Não. Jesus, Ele quer que nós passemos para outra margem.
transicionando. Então, não é normal a vida do crente estar estagnada anos e anos. Se a tua vida se encontra da mesma forma há muito tempo, alguma coisa está errada. Se alguma área de sua vida está estagnada e você está vivendo a mesma coisa já faz anos, ei, sinto muito te dizer, você precisa ver o que está errado com você, porque não é normal a sua vida estar parada. Não é normal áreas de sua vida estarem estagnadas, porque Jesus ele nos convida a transicionar. Então, se você não está vivendo algo novo em alguma determinada área de sua vida, reveja, faça uma retrospecção, faça uma autoanálise e veja o que está fora do lugar, o que está errado com você, porque não é normal uma pessoa viver em declínio na área financeira há anos. Não é normal uma pessoa viver somente enferma há muito tempo, sendo filha e filho amado de Deus. Não é normal uma pessoa viver um declínio espiritual, uma hora ora, outra hora não ora, uma hora está crente, outra hora está crente. Ei, não é normal. Alguma coisa está errada. É por isso que Jesus disse, passemos para outra margem. E Jesus está convidando os discípulos, vamos ver o que é novo agora. Quando os discípulos recebem esse convite, entenda que Jesus está dizendo para eles, esta margem aqui já deu o que tinha que dar. Esta fase aqui já se encerrou, já terminou. Já que esta fase acabou, eu tenho uma nova fase para vocês. Mas para vocês poderem viver o novo que há na margem de lá, vocês precisam tomar a decisão de sair da margem de cá. Então, eu sempre digo nas minhas pregações que há dois tipos de transições. Quantos tipos? Dois tipos de transições. Há transições naturais, que são como aquela que eu expliquei a você. Transições que não podem ser impedidas, porque já foi estabelecida sobre o próprio Deus, e nada pode impedir, porque Deus já decretou lá na eternidade. Então, não tem como nós impedirmos o nascimento de uma planta. Tem como? Você pode até querer impedir, mas em algum determinado tempo ela vai brotar, ela vai nascer. Essas transições não podem ser impedidas, porque já foi estabelecida pelo próprio Deus. Mas há transições em nossas vidas que têm que ser decididas. Tem novo que você só vai viver a partir de um posicionamento teu. Tem coisas novas que você só irão desfrutar a partir do momento que você escolher desfrutar elas, decidir viver elas. E aqui Jesus está convidando, passemos para outra margem. E é o convite de Jesus para a gente. Deus está dizendo para você, vamos passar para outra margem, porque essa margem que você está vivendo já deu o que tinha que dar. Esta fase que você se encontra já terminou. Entretanto, você ainda está sofrendo a consequência de permanecer nela, sendo que esta fase não era para você estar, já era para você estar em uma outra, totalmente diferente. E Jesus está dizendo, posiciona-se hoje, decida viver o que é novo hoje. Quem quer viver o novo de Deus aqui? Todos nós queremos viver. Mas você tem que entender que para você viver o novo de Deus não é tão fácil assim. Para você viver o novo de Deus, você tem que ter a ciência que você tem que abrir mão de algumas coisas. Jesus faz um convite todos os dias, vem viver o novo. Mas para você poder viver o novo, você tem que abrir mão daquilo que é velho. E você está disposto a abrir mão daquilo que é velho? Tem pessoas que não vivem o novo de Deus porque ainda insistem em carregar coisas antigas, lembranças do passado. Infelizmente, isso está prejudicando você, porque você só não está vivendo novo em alguma determinada área de sua vida porque você está escravo disso, você está presa com isso. E Deus está falando para alguém, ei,
Deixe o que é velho hoje. Pastor, tem pessoas que não vivem o que é novo no campo profissional. Sabe por quê? Porque todo mundo diz para eu e para ela: você pode muito bem ocupar o espaço da gerência, ocupar a posição de um supervisor. Você tem potencial, você pode crescer dentro dessa empresa. Mas você conhece essa pessoa que recebe tantos elogios? Todo mundo reconhece o potencial que ele ou ela tem, mas ela sempre responde assim: não, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Você conhece pessoas assim? Pessoas que se inferiorizam tanto. Aí você não entende por que ela se inferioriza. Se todo mundo enxerga o potencial nela, por que ela está dizendo que não é capaz? Por que ela está dizendo que não consegue? Por que ele está falando que aquilo não é para ele? Muitas das vezes, sabe o que é? É porque esse indivíduo cresceu a sua infância, a sua juventude, ouvindo que ele não conseguiria ser ninguém, ouvindo que nunca ela conseguiria ser alguém na vida, que a vida dela seria uma miséria, porque fulano foi, ciclano foi, e você não será. E isso ficou armazenado no subconsciente dele ou dela. É por isso que você encontra tantas pessoas inferiorizadas. É por isso que até mesmo dentro da igreja você conhece muitas pessoas com crise de inferioridade. Tem potencial para pregar? Ela diz: não tenho. Tem potencial para servir? Ela fala: não tenho. Porque ela carrega essa lembrança que ela cresceu ouvindo tanto, e Deus está dizendo: deixe para trás. O que ficou lá atrás, deixa lá atrás no seu passado, porque isso pode estar impedindo de você viver algo tão extraordinário na sua vida. Tem pessoas que não vivem o novo de Deus na área conjugal, sabe por quê? Porque ela insiste em carregar um fato que machucou ela no passado, e ela insiste em carregar nos dias presentes. É por isso que a vida conjugal dela está uma perturbação, ela está uma tribulação. Ela não consegue ter paz com o marido, ela não consegue ter paz com o esposo não consegue ter paz com a esposa. Sabe por quê? Porque ainda carrega mágoas, sabe? Ainda carrega rancor. É por isso que a tua casa vive de cabeça para baixo. É por isso que você precisa sair de casa para você ter paz, achando que sair de casa você terá paz. Na verdade, não é a paz. Essa é uma falsa paz que você acha ter, porque a paz você tem que ter dentro, principalmente da tua casa. E tem pessoas que só não vivem o novo de Deus na área conjugal, na vida sentimental, porque ainda insistem em carregar coisas velhas do passado. Deus está dizendo: abre mão. Porque se você não abrir mão, você vai continuar sofrendo com a vida estagnada. E quando eu falo de estagnação, às vezes nós achamos que é com a vida parada, mas você sabia, se a tua vida não está indo para frente, você não está parado. Porque você tem que entender que o mundo, o planeta Terra, não está parado. Ele está? Então, se o planeta está girando e nós não estamos indo para frente, como é que nós estaremos parados? Automaticamente nós estamos regredindo. Se nós não avançamos, nós regressamos. Então, se alguma área de sua vida não está indo para frente, ela está indo para trás. E a cada dia que se passa, você está ainda mais longe de chegar no propósito qual Deus tem para você. Porque se você não tomar uma decisão agora, você vai ver pessoas que chegaram hoje e no amanhã elas vão estar no nível muito maior do que você. Aí você vai dizer: por que fulano foi?
Por que que o ciclano aconteceu? É porque você não abriu mão de algumas coisas que eram para abrir. É porque fulano teve a disposição e a coragem de renunciar a algumas coisas, e isso foi fundamental para ele poder viver o que ele está vivendo hoje com Cristo. É por isso que você vê tantas pessoas que chegam hoje na igreja, entrega a vida a Jesus, passa dias você já vê esse fulano pregando, louvando, servindo. Aí pessoas já estão 10 anos na igreja, 15 anos na igreja, desculpe-me o termo, mas não presta para nada, só critica, só dá palpite que não tem serventia alguma, que no final só leva para querer atacar fulano e ciclano. Aí vê a vida do indivíduo que chegou agora indo para frente, já pregando, já louvando, já servindo, já liderando, e vai dizer: por que ela? Por que ele? É porque ele decidiu fazer coisas que você não teve coragem de fazer. Porque o casamento deles está bem e o meu está, desculpe, uma porcaria, uma tribulação. E Deus está dizendo: é porque eu acho que ele renunciou, deixou algumas coisas velhas. E sabe o que impede de crente viver o que é novo? Não sei porque Deus está fazendo frisar isso aqui. Sabe por o que impede de crente viver o que é novo? Pergunta para mim: o que é, Vinícius? Não, quando todos perguntarem, diga: o que é, Vinícius? O que é, Vinícius? É práticas velhas, sabe, de pecados habituais, antigos. O que mais impede de crente viver o que é novo é o pecado, é as velhas práticas mundanas, que já não fazem parte do nosso padrão de comportamento como cristão. Então, se algumas coisas estão travadas na tua vida, já sabe. E veja, isso é um texto que vai dizer. Porque antes de Jesus partir para o outro lado, olha o que eles precisaram deixar. Versículo número 36, aqui eu encerro. Versículo de número 36. Vamos ler. Está com sua Bíblia aberta? Acompanhe comigo. Versículo número 36 na sua Bíblia. Eu prego assim, calminho mesmo, para vocês poderem entender, viu, gente? Porque não adianta eu gritar aqui e falar meia dúzia de língua estranha e no final você não entender nada. Porque você tem que entender: poder de Deus que não há entendimento não é poder de Deus, é emocionalismo. Avivamento sem entendimento não é avivamento, é movimento. Então, mudança de vida, que é avivamento, só é produzida através do entendimento das Escrituras Sagradas. Então, versículo 36, olha o que está escrito: e deixando eles a multi? E deixando eles a multi? Vocês viram? Jesus convida para eles transicionarem, para eles viverem o que é novo, para eles irem para a outra margem. Mas antes de eles partirem para chegar no novo, eles primeiro teve que deixar algo para trás antes. E o que eles deixaram para trás? A multi? A multi? Sabe qual é a pergunta do Espírito Santo para nós aqui? Qual é a multidão que você tem que deixar para trás hoje? Pergunta para esse irmão que está do teu lado, olhe para ele ou para ela, e faça essa pergunta: qual é a multidão que você tem que deixar para trás hoje? Que está impedindo de você viver um novo com Deus? Quais são as velhas práticas que você insiste em permanecer com elas, que você tem que deixar para trás hoje? Quais são os pecados habituais que você permanece escravo deles ainda, que você precisa deixar para trás hoje? E quando fala de pecado, tem pessoas que pensam que pecado é só adultério, que é só fornicação. Mentira também é pecado. Enganar o próximo é pecado. Falar mal da vida do fulano também é pecado. Achar que você é superior a alguém também é pecado.
Deus está dizendo para alguém: reveja, deixe, renuncie. Porque se você soubesse o que Deus tem preparado para você, se você soubesse o que Deus preparou para você, você não estava batendo cabeça até hoje, permanecendo com a vida do jeito que está. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui, sabe? Que é o Deus é para Deus que é. Deus está dizendo para alguém: você não está vendo, mas você já está sofrendo há tanto tempo com esta problemática na sua vida, que este problema só será solucionado a partir do momento que você tiver a iniciativa de querer um posicionamento diante dele. É por isso que tem pessoas que insistem, ou melhor, que vivem em uma crise de depressão, crises de ansiedade, porque você insiste em permanecer nessa fase que já encerrou o ciclo há muito tempo, sabe? Pessoas que não era para você andar e você insiste em permanecer com elas andando. Deus está dizendo: deixa para trás hoje. Abandone essa multidão. Quer viver o novo? Deixe o velho. O que Paulo vai dizer? Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E por que esse texto não se cumpre em nossa vida? Eu gosto desse silêncio de reflexão. Por que o novo de Deus não se cumpriu ainda em sua vida? Por que você está vivendo esse problema há tanto tempo? Há tantos anos? Deixe para trás. Para viver o novo de Deus, nós temos que ter também a ciência que, no meio do processo de transição, a fim de viver o novo com Deus, enfrentaremos as maiores tempestades de nossas vidas. E o que fazer no meio das tempestades? Aqui eu quero falar aquilo que o Espírito Santo falou no coração. No versículo número 37 que nós lemos aquela hora, vocês leram que uma grande tempestade sobreveio à embarcação dos discípulos. Lembram? Sim. É interessante no versículo número 37. Coloca no telão para mim. Olha o que o texto está dizendo. E levantou-se. Amém. Aqui. E levantou-se. Amém. E levantou-se grande. Você viu que não foi pequeno? Foi grande. E por que o autor ele vê a necessidade de colocar essa expressão grande? Porque aquela tempestade que sobreveio naquela embarcação não foi uma tempestade qualquer, uma tempestade comum que os discípulos já estavam acostumados a enfrentar. Não, foi uma grande tempestade que veio chegar até mesmo a abalar as estruturas emocionais dos discípulos. Mas não foi o Jesus que fez este convite para eles viverem o novo? Não foi? Foi. Sim. Não foi Jesus que disse: passemos para outra margem? E por que a tempestade chegou? É porque nós temos que aprender que todo convite de Jesus para a gente não significa que tempestades serão isentadas de nossa vida durante o processo. Então a tempestade faz parte do pacote. Porque você já, não sei se alguém já ouviu essa frase, mas os mares revoltos, os mares bravos é que formam marinheiros, os verdadeiros marinheiros, grandes marinheiros. Não tem grandes marinheiros sem mar bravo. Não tem vitória sem guerra.
Não tem conquista sem batalha. No meio do trajeto sobreveio uma crise. Mas o que fazer nessa crise? Aqui que eu queria entrar. O que fazer nesta crise? Como se comportar na crise? Eu começo a conjecturar e imaginar o cenário aqui. Porque os discípulos agora estão desesperados. Os discípulos estão com medo. Os discípulos estão achando que vai morrer. Porque a crise chegou. Porque o vento soprou. A chuva está caindo. O mar está agitado. É tão verdade, porque quando eles chegam até Jesus, só que eles dizem: mestre, tu não se preocupa com a gente, não? Você não se preocupa se nós morrermos? Olha, gente, a crise fizeram eles estarem convictos da morte. A crise fizeram eles acreditar que aquele momento, aquela hora, seriam os últimos minutos deles. Mas como eu consigo estar desequilibrado emocionalmente com Cristo dentro do barco comigo? Como é que pôde os discípulos estarem desse jeito? É normal. Quando o problema chega, quando a crise chega, muitas das vezes nós desestabilizamos, desequilibramos emocionalmente, não é verdade? Porque a crise faz isto. O problema mexe com a nossa estrutura. As problemáticas fazem a gente até mesmo acreditar que acabou, que é o fim. Às vezes você está passando por um problema e você está convicto que esse problema se perpetuará na sua vida. Você acha que não tem mais solução. Você acha que não vai ter mais jeito. Mas Deus está dizendo: quem disse que para esta crise não tem solução? Quem disse que para este vento que se levanta não tem calmaria? É interessante que olha como Cristo nos ensina, gente. Veja que dentro deste cenário de caos, dentro deste cenário de perturbação, você vai encontrar Jesus dormindo. Gente, é o mesmo navio, é o mesmo mar, é o mesmo vento, é a mesma chuva, é o mesmo problema. Mas vocês perceberam que ambos se encontram em cenários distintos, em condições diferentes? Porque enquanto tem um grupo de marinheiros desesperado, achando que iriam morrer, tem um homem dentro da popa dormindo, em cima de um travesseiro. Mas como? Se é a mesma crise, uns estão com medo e outros estão dormindo. Jesus nos ensinando aqui, gente, que em meio às crises, em meio ao caos, nós não podemos deixar que a paz se ausente do nosso interior. É por isso que Paulo está dizendo: vocês têm que calçarem. É preciso calçar o calçado da preparação do Evangelho da paz. Porque a paz que fará você permanecer de pé no meio da batalha. Esta paz que fará você não se precipitar e fazer loucura no meio da crise. Porque uma pessoa sem paz, o que ela é capaz de fazer? Eu estou encontrando muitas notícias. Eu estou vendo muitas pessoas que por falta de paz fazerem coisas absurdas no meio do caos. Por falta de paz, pessoas até mesmo tirando a própria vida, porque não sabem o que fazer no
momento de adversidade. Não sabe o que fazer no momento, na hora da aflição. E Deus está dizendo que é preciso nós carregarmos esta paz. A paz que excede todo entendimento. É a paz que faz você agradecer nos momentos de tribulações. Gente, a paz é a voz que silencia o caos. Você vê que a paz ela não depende do ambiente, porque Jesus está dormindo em um ambiente de caos. Jesus está dormindo em um ambiente de problema. Você vê que a paz ela não depende do ambiente, porque a paz ela vem de um coração cheio do Espírito Santo de Deus. É por isso que muitas vezes você encontra pessoas por aí que está louca, que ela não sabe o que fazer, vai para lá, vai para cá, e ela acha que a solução do problema é até mesmo arrancar a própria vida, ela fazer loucura, mas não. A solução do problema é ela depositar confiança naquilo que está com ela dentro desse problema. Porque quem está com os discípulos no meio desta crise? Jesus. Quem está com esses homens no meio deste vendaval? Jesus. E Jesus que fez a promessa: passemos para outra. Se Jesus falou que você vai para outra margem, não tem tempestade que o levante que impede de você chegar lá. Se Jesus falou que vai acontecer, não tem capeta, não tem demônio, não tem obra de macumbaria, não tem inveja que vai impedir de você chegar. Vinícius, mas o que eu preciso fazer é depositar confiança nele, porque a confiança gera paz em nosso coração, e a insegurança gera o que? Perturbação. Não é verdade? Quando você confia numa pessoa, pode falar o que quiser, você está com o seu coração em paz, porque essa confiança que você depositou nessa pessoa é de tal modo que você sabe que o fulano não é capaz de fazer nada para te prejudicar. Esta paz que nós devemos ter, e a paz que excede todo entendimento, isso é obtida quando nós depositamos a nossa confiança na soberania daquele que tem o controle de tudo. E quem tem o controle de tudo? Jesus. A paz é o nosso refúgio nos momentos de adversidade. Eu gosto de uma frase de um grande escritor que faleceu por esses dias. Ele se chama John MacArthur. E John MacArthur, em um dos seus livros, falando sobre a soberania de Deus, ele vai dizer que o indivíduo que deposita a confiança na soberania de Deus, ele tem a paz de Deus. E a paz de Deus é o que faz ele agradecer nos momentos de tribulações. Ele vai dizer que uma pessoa que não deposita esta confiança na soberania de Deus, ela sofre e ela é deixada ao caos com as perturbações do próprio coração. Você vê que a perturbação não vem do inferno, não vem do demônio, não vem de capeta, não vem do demônio, vem do próprio coração. É por isso que você se encontra perturbada, precisando tomar remédio para poder dormir, precisa de calmante para poder ter um minuto de paz. E não é essa paz que Deus tem para a gente. Deus já está dizendo para alguém: sabe o que eu quero que você tenha? Confiança depositada em mim. Porque por mais que você esteja no vendaval, por mais que você esteja passando essa luta com o teu filho, com o teu esposo, com o teu marido, no teu trabalho, na tua empresa, você tem aquele que te fez uma promessa. E a promessa que ele fez na tua vida não tem tempestades que se torna superior à palavra dele. Entretanto, basta só uma palavra para este vendaval todo que chegou na tua vida ser apaziguado. Olha para este irmão que está do teu lado e fala para ele: só basta uma palavra. Diga para esse irmão: aquieta o teu coração, receba a paz do Espírito Santo hoje, porque as coisas não vão acontecer
do jeito que você está achando que vai acontecer. Você está achando que vai terminar desse jeito, você está achando que vai acabar, mas Deus está dizendo: não, eu sou Deus que sou especialista em agir nos momentos de fragilidade, aonde você acha que não tem mais jeito, aonde você pensa que é o fim. Não, se coloque de pé, gente. Glória a Deus. O Espírito Santo está falando comigo aqui hoje. Se a igreja abrir a boca e começar a adorar aqui agora, de cadastro, Deus falou para mim: eu estou jogando por terra uma grande prisão hoje, aqui no meio desta igreja. Eu vejo correntes sendo quebradas, e eu vejo o espírito da depressão que acabou de dar um grito de derrota agora, porque Deus falou para mim: manda a igreja da glória, Vinícius, que no barulho do glória da igreja eu estou colocando coisas no lugar aonde o diabo tirou do lugar. Levanta a voz, isso, aí começa a entoar louvores. Cadê o microfone sem fio? Passa o microfone sem fio para cá, porque Deus está dizendo: ei, a tua vida não vai permanecer do jeito que está. O diabo até quer fazer você acreditar que é o fim, que acabou, que não tem mais jeito, mas olha Deus dizendo para você: ei, a crise não vai deter você, essa tempestade não vai acabar com o teu casamento, essa tempestade não vai acabar com, aleluia, com as tuas finanças, com o teu ministério, com a tua estrutura emocional. Deus está dizendo também: eu te trouxe neste culto para você receber a paz, porque você não aguenta viver do jeito que está. Você está a ponto de fazer loucura, você está a ponto de precipitar e fazer coisa que não é para ser feita. Mas Deus falou comigo: e Vinícius, levanta a igreja em clamor agora. Quem é do glória, vem do glória. Quem é da adoração, vem da adoração. Porque Deus falou comigo: Vinícius, vai até o meu filho, pega na mão dele, pega na mão direita dele, na mão do meu filho, traz ele até o altar. Se a igreja abrir a boca para a glória, Glória a Deus. coloca a mão nesta cruz. Porque enquanto você coloca a mão nesta cruz e a igreja estende a mão para o altar, Deus falou para mim: fala para ele, Vinícius, que o novo tempo eu estabeleço sobre a vida dele a partir de hoje. Porque ele está aqui, ele está nesse culto, mas eu sei como está a mente dele, eu sei como é que ele chegou para Deus desse recinto, mas a minha palavra está indo de encontro ao coração dele nesta noite, Vinícius, porque eu sou Deus que envia paz no meio do caos, porque não era nem para você estar aqui hoje, porque se fosse por você, nem era para você estar vivo, porque o diabo já tinha armado um laço, uma emboscada para tragar a tua vida. Mas o grito do glória a Deus da igreja, Deus falou para mim: eu quero estas prisões que há anos me acompanham, porque a depressão só não te prendeu e não te matou, porque o meu Espírito Santo esteve com você todo momento, na tua infância, na tua juventude. Eu que guardei você, eu que guardei a tua mente, porque quantas palavras tu me ouviu, quantas coisas, porque ela é Lídia, Camacio, que ela é Maio, segredo da glória é nosso melhor. E Deus falou para ele: avisa para ele, diz que eu sou Deus que cicatriza todas as feridas que ainda está aberta dentro do peito. Porque o pior não é receber palavras de quem vem de fora, o pior é receber palavras até mesmo daqueles que vêm de dentro. E algumas coisas só estão indiferentes porque ainda tem coisa guardada ali dentro, mas diante desse altar Deus está dizendo: eu te dou força para deixar para trás hoje, eu te dou força para que essas correntes não te acorrentam mais. Eu vejo um papel, eu vejo uma caneta, que ela é índio, que é raio, e Deus falou para mim: avisa ele, diz que ele vai receber um telefonema, e dentro desse telefonema ele vai receber um convite. Esse convite é o novo que eu tenho para ele. Ele vai entrar dentro de um gabinete, ele vai entrar dentro de um hospital. É interessante que eu estou vendo umas papeladas na cidade, e Deus falou: avisa para ele, diz que há um contrato que o aguarda ele, há um novo tempo, e esse novo tempo está tangível, tanto as finanças dele, Vinícius, tanto a área emocional do teu filho. Ele visitou a tua casa agora. Você acredita nisso aqui?
Tem alguém da sua família aqui? Da sua família? Sua mãe, sua mãe? Sua esposa está aqui não? Não, mas Deus mesmo. Deus acabou de visitar a tua esposa. Porque enquanto você está no altar, eu estou vendo um vento que está a ponto de derrubar uma casa. Que ela é Deus, Pai. E Deus falou assim, cara, o laço que o diabo armou para querer destruir a teu casamento acabou de cair por terra. Porque enquanto a igreja abre a boca para a glória, Deus fala para mim, eu desfaço uma obra de macumbaria que eu vou ver. Eu visito a tua esposa, e hoje que acabou de visitar a tua esposa, sua esposa foi com uma bandeja, e eu vi essa bandeja escrito cura. Uma grande enfermidade iria colocar ela no estado tão crítico que o diabo falou, eu vou levar ela, eu vou tratar a vida dela, mas Deus, através da segunda que eu estou dizendo para você, Ele não vai chegar e tocar na tua casa, porque a tua fidelidade, Deus vai dar a partir de hoje, vai destruir o destino da tua família. Receba o teu milagre hoje, e quem tem glória, acabou de dizer glória a Deus. Pastor, eu já vou pegar o microfone, mas a igreja abre a boca da glória, mas eu estou vendo barulho de todos que estão aqui. Porque Deus falou para mim hoje eu estou entrando com cura, eu estou visitando pessoas aqui, o médico falou uma coisa, mas Deus está dizendo a última palavra não vem do médico, a última palavra ainda vem da boca de Deus. O diabo até quando Deus falou, acabou, é o fim, o teu filho não tem mais jeito, o teu marido não tem mais jeito, mas Deus já está dizendo, eu vou entrar nessa causa, eu vou entrar nessa peleja. Eu preciso de uma irmã para abraçar essa moça que está aqui. A igreja abre a boca de glória. Eu vejo você. Eu vejo como se tivesse um barco. E esse barco está no meio do oceano. É interessante que este barco, dentro desse oceano, parece que se encontra perdido. Ele não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda. Ele está indo na deriva. E eu perguntei para Deus, Deus, o que se trata dessa visão? E Deus falou assim para mim, Vinícius, é assim que a minha filha se encontra hoje aqui. Porque ela se encontra perdida na situação que ela está vivendo. Ela não sabe o que fazer. E ela vem neste culto buscar um direcionamento de Deus. Porque a tempestade lá naquele plexo mar de Alquerque sobrou tão forte. Sobrou tão forte dentro daquela casa, que ela vem aqui dizendo, Deus, eu preciso ouvir a tua voz, por mais que eu esteja sem força. Mas Deus falou assim para mim, avisa ela, Vinícius, que eu decidi se apresentar neste culto para dizer que nenhum dos meus planos podem se frustrar. Que por mais que você esteja no ápice da crise sem força, porque o que o diabo queria fazer dentro desta crise que você está, era colocar você dentro de um quarto escuro, depressiva. Porque Deus falou assim para mim, Vinícius, o estado que ela se encontra emocional, nem psicólogo ajeita. Porque essa moça aqui até se faz de forte, ela até aguenta muita coisa, mas gente, não precisa fazer de forte todo momento. Tem hora que nós precisamos reconhecer as nossas fragilidades e dizer, Senhor, me ajude. E foi assim que você chegou hoje, Senhor, me ajude, porque eu não sei o que eu vou fazer. Se continuar dessa forma, eu vou fazer loucura. Mas o Espírito Santo de Deus falou assim para mim, enquanto esta serva de Deus me abraçar,
O demônio vai cair por terra e vai perder as forças lá dentro da tua casa agora. Porque o diabo falou, eu vou destruir, eu vou acabar com tudo. Mas Deus está dizendo, a minha palavra é o que prevalece. Eu vejo algumas coisas amarradas na tua vida. Mas Deus falou assim para mim, aquilo que eu dei na mão dela não vai. O diabo não vai roubar. O diabo não vai destruir. Eu vejo projetos saindo do papel. E Deus falou, eu não estou definindo o destino dela hoje, mas ela precisa tomar uma posição no meu altar hoje. Ela precisa deixar algo para trás que ela insiste em permanecer carregando. E Deus falou assim para mim, no abraço que você der da serva de Deus agora, tudo se quebra, tudo se renova. Dá um abraço dela. E o novo de Deus chega para a tua família, na tua casa. A depressão não vai te matar. Essa crise de ansiedade não vai te destruir. Porque Deus faz você viver novo, tanto na tua vida financeira, mas também dentro da tua vida sentimental também. Porque Deus falou assim para mim, avisa para ela, que ela nasceu para ser feliz, sim. Avisa para ela que ela vai ser feliz. O diabo não vai destruir os sonhos que eu tenho para a vida dela. E no grito do glória da igreja, eu abro uma porta que vai levar o coração. Eu quero orar com você. Diga assim, Senhor. Hoje, eu quero sair desse culto com a paz que excede o entendimento. Então me ajude a confiar. Então vamos nos colocar de pé, nós vamos agradecer. Obrigado, Senhor, pela sua presença aqui marcante e forte nesta noite, aqui na igreja. Obrigado pela vida de cada irmão aqui, cada irmã, cada membro, cada cooperador. Em nome de Jesus, abençoe teu povo, a tua igreja. Em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, é o que eu lhe peço nesta noite. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém, igreja. Que grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja e esteja com toda a igreja e todos digam amém. E só o Senhor é Deus, não esqueça que só o Senhor é Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Declare isso para a tua vida. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim.